How have you been? O título da postagem de hoje é o Lego do inglês. Enquanto você aprende inglês, é importante pensar nos métodos que você usa para chegar a resultados. E constantemente, regularmente, pensar em fazer modificações na maneira que você aprende inglês, quer seja no tempo de aprendizado, no conteúdo que você usa, na forma como você revisa, etc. Então, reveja sempre a maneira como você aprende. E uma das grandes dúvidas que surgem entre aqueles que aprendem inglês é quanto à formação de frases. Muitos têm dificuldade para formar frases. Ou seja, como que eu vou usar o vocabulário que eu tenho para formar frases de forma coerente, sem erros de gramática. E mais, durante a comunicação oral, esse desenvolvimento de frases tem que ser algo mais espontâneo, mais rápido. Você tem pouco tempo hábil numa conversação para formar as frases. Mas é aí que reside o segredo, porque quando você pensa em formar frases, vem logo a ideia do Lego. No Lego nós juntamos pequenas pecinhas para formar o todo, que é o objeto final. No inglês você não vai fazer isso. Você não vai juntar as palavrinhas para formar a frase. Você vai imaginar frases já pré-moldadas e vai trabalhar com pré-moldagens no inglês. Isso é importante levar em conta. Até pelo tempo hábil que você tem, bastante curto, durante a comunicação oral, você vai sempre recordar aquelas frases que você já tem memorizadas, frases padronizadas, modelares, e fazer pequenas modificações nela, para comunicar a sua ideia de forma coerente, objetiva e rápida. Então é importante levar isso em conta. Você não vai juntar as pecinhas do Lego, e sim imaginar molduras, modelos, padrões, estruturas maiores de frase que você memoriza e vai aprendendo a modificar ao longo da comunicação. E eu trago alguns exemplos, 4 exemplos de pequenas modificações que eu faço numa única frase que levam à comunicação de acordo com o que você quer. Pensando no sujeito, quem realiza a ação da frase, qual é a ação, quais são os nomes presentes na frase. Enfim, vamos para o primeiro modelinho. Where do you go to class? Vamos supor que você memorize essa estrutura de frase. Where do you go to class? Então, onde você vai à aula, onde você frequenta a aula. Eu estou usando aí where, o do you go, o do, verbo auxiliar do, porque é you. Então, tudo isso você aprende de uma forma ou outra, através da gramática, do vocabulário, mas vai memorizar essa estrutura. Onde você frequenta a aula. E se você quiser fazer uma pequena modificação, você vai aproveitar já essa estrutura pronta de frase e vai pensar numa segunda possibilidade. Por exemplo, how does he go to class? Continua no presente, does he go to class? Só que aqui você mudou o where para how, como, né? O you para he, como ele vai à aula, como ele frequenta a aula. Você está sempre pensando naquela estrutura pronta de frase, porém fazendo pequenas modificações. How does he go to class? No momento da comunicação, isso se torna mais ágil, porque você não vai juntar palavra por palavra para compor a frase. Isso pode levar a erros de colocação, collocation, palavras que não se bicam muito bem, pode levar a erros de gramática, pode tomar muito mais tempo para você fazer a comunicação, reduzindo a sua fluência. Observe o terceiro modelo de frase, que também deriva do primeiro. When did you go to class? When did you go to class? Nesse caso eu uso when. Eu uso outra palavrinha de pergunta, question word. Quando? Só que no passado, did you go to class? Olha outra modificação que eu fiz na frase. Quando você foi à aula? Ou quando você frequentou a aula? When did you go to class? E o quarto modelinho de frase que eu trago, why will they go to church? Why will they go to church? Eu faço mais mudanças nessa. Mudo para why, question word why, por quê? No futuro, will they go? E em vez de you ou he, eu coloco they, o sujeito they, eles ou elas. E também mudo de class para church, já não é mais a aula.
Não é aula, agora é igreja. Então, por que eles irão para a igreja? Olha só que eu fiz uma modificação maior nessa frase, mas sempre pensando nos outros modelos, ou tendo em conta outros modelos e padrões de frase que eu já memorizei. Então é assim que funciona no inglês. Você não vai brincar de Lego quando falar inglês, montando palavrinhas, juntando uma palavra com outra, como se fosse uma aplicação matemática. Não, você vai memorizar frases já pré-moldadas, frases prontas, para que a sua comunicação seja mais fluida, mais fluente, mais de acordo com o que o nativo usa. Isso é muito importante você levar em conta quando se pensa em frases e formação de frases, que é um dos pontos onde grande parte das pessoas que aprendem inglês tem dificuldade. Professor, como é que eu vou formar frases? Você não vai criar frases do nada, você vai sempre se basear em modelos já conhecidos de frases, que você memorizou, padrões que em algum momento do seu aprendizado você memorizou, e vai tomá-los para modificá-los e desenvolver frases parecidas que transmitam ideias parecidas. Então, o Lego do inglês. Eu tenho aqui um texto também sobre esse assunto, para que você leia e desenvolva sua metodologia, maneiras de você aprender inglês que são mais eficientes, mais rápidas e mais em função do inglês nativo. See you next time, Professor Bruno.